importante ter bancos públicos para que as pessoas que mais precisam sejam atendidas de verdade. E sabe qual vai ser a perda? A perda do nosso salário, a perda dos nossos direitos. Eu sou funcionário de carreira. Se for público ou privado, eu me banco. Buenos días. Eu creio que este é um momento importante na história do Santander. Bom, aí privatizou o banco. Esses trabalhadores que achavam que eram os tais começam a ser demitidos. O governador vai receber todo mundo. Chegamos a levar 8 mil bancários do Banespa ao Palácio dos Bandeirantes. Ontem tivemos um óbito no nosso departamento. E sim, foi Covid-19. Nós conseguimos criar os protocolos de higiene, de máscara, de álcool gel. A gente conseguiu colocar 75% dos bancários do Brasil em home office. Quando veio o golpe da Dilma e um governo fascista ressurgiu, então assim, se um presidente da República pode falar contra a mulher, ele pode ser racista, ele pode falar sobre todas as minorias, por que aqui não? Então você é como se abrisse a porta do inferno de novo para tudo que era de ruim disso. Então a gente começou a ter muito assédio sexual de novo. Por isso que hoje nós estamos aqui em defesa do Banespa. Ela é construída por cada um de nós. Ainda que a panela não tem o que comer. O governo Fernando Henrique, ele teve uma atuação muito ruim no caso das empresas estatais. Ele pegou setores que eram estratégicos, que muitos países sequer pensam em abrir mão, e ele entregou para a iniciativa privada, muitas vezes de uma forma subsidiando com o BNDES e com a possibilidade dessas empresas deduzirem esses impostos e que no final das contas acabava entregando a empresa pública, como foi o caso do Banespa, né? Que acabou sendo entregue para que entrasse no país dólar para tentar equilibrar a dívida pública, os dados mais macroeconômicos, né? O primeiro banco que foi privatizado foi o Banerj, depois foi o Banestado, Crédito Real, Benge, talvez a ordem não seja exatamente essa, Bandep. O nosso começou o debate sobre a privatização dele em 1994, quando nós começamos a fazer campanha. Não! A privatização! Não! A privatização! Mas em determinado momento, o governador, acho que foi o Quercia, se eu não me engano, saca a descoberta no Banco Central $200 milhões. Não tinha esse dinheiro na conta da Secretaria da Fazenda. O diretor responsável diz, eu não vou pagar esse cheque, porque não tem saldo. Aí vem uma orientação do governo que é para pagar. Esse diretor, esse chefe resistiu, eles trocaram, aposentaram ele, botaram um que pagava, pagou, e o banco foi ao redesconto, e foi quando, a partir daí, que sofre a intervenção do governo federal. E aqui instalamos um circo para mostrar que a intervenção do Banco Central no Banespa não passa de uma palhaçada. Quando sofreu a intervenção do governo federal, o Fernando Henrique falou, nós vamos preparar o Banespa para a privatização. Depois foi eleito o Covas, nós apoiamos o Covas porque ele garantia que não deixava privatizar o banco. Ele tem uma carta que ele fez por escrito aos funcionários, vamos garantir tal. A Marta Suplicy deixou de ser eleita por 60 mil votos. Quando ela não foi para o segundo turno, nós fomos procurar apoio quem que não ia privatizar. O único que falou que não privatizar era o Mário Covas, e nós fizemos campanha para ele.
Por isso que ele pediu: esqueçam o que eu escrevi. O governador de São Paulo também escreveu e esqueceu. Vamos fazer uma manifestação em frente ao Palácio do Bandeirante, 4 mil trabalhadores do Banespa. O governador vai receber todo mundo no auditório. E ele convida os 4 mil a entrar dentro do palácio. Nós entramos no auditório. Lá no auditório ele anunciou: muito bem, não tive sucesso. Não fui capaz de romper certo de obstáculos que se apresentaram. Falou: olha, eu tenho compromisso com vocês, assinei documento, vocês me apoiaram e tal, mas infelizmente o que a República quer do Estado eu não posso entregar. Porque eles querem um conjunto de obras e nós não temos condições de entregar isso, portanto, nós vamos entregar o banco. É o que eu tinha para dizer para todos. Agradeço muito a Aí, a partir daí, nós já estávamos bastante mobilizados para evitar. Nós conseguimos bastante tempo segurar. Seguramos a privatização, só foi privatizado porque o Fernando Henrique mudou a lei. Por uma medida provisória, ele muda a lei, aí a gente perde o gancho que nós tínhamos do ponto de vista judicial. Aí foi privatizado. Mas foi uma luta muito grande e muito dura. Foram anos de debate sobre a privatização do banco. Que sejamos na porta do banco para dizer não e dizer ao Santander que ele não comprou qualquer banco. Nós passamos desde dezembro de 94 até o dezembro de 2020 lutando contra a privatização, lutando juridicamente, politicamente, denunciando que era uma perda para o Estado de São Paulo. Empresas como a Banespa, como a Caixa Econômica do Estado, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, entre outros, são a única opção daqueles que querem direcionar o crédito para a produção, daqueles que querem investir, gerar empregos, produzir mais bens e serviços. A nossa Caixa, na verdade, ela não foi privatizada porque o Lula, na época, conversou com o Zé Serra, que era o governador, e falou: não, você não vai vender para o setor privado, você vai vender para mim. Ele assumiu a nossa Caixa, ela foi incorporada pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil e a Caixa, por não terem sido privatizados, eles exercem um papel fundamental. Minha Casa Minha Vida, por exemplo, não existiria se não fosse a Caixa. Vários programas sociais não existiriam se fosse a Caixa, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia e o próprio BNDES. Privatizar o banco hoje tem um custo maior do que tinha na década de 90. Hoje o Banco do Brasil é um dos maiores em carteira de crédito. E, por exemplo, agora que saiu para o trabalhador de carteira assinada, tem um novo crédito consignado. As menores taxas são do Banco do Brasil e da Caixa. Isso não vem porque os nossos banqueiros são bonzinhos. Isso vem porque é um banco público com espírito público e que tem obrigações. E que a gente precisa cobrar sempre. A gente desse lado cobra. Por que a gente cobra mais da Caixa e do Banco do Brasil? A luta contra as privatizações, no começo, lá do Fernando Henrique, era muito difícil, porque as pessoas queriam controle da inflação, veio o Plano Real, o Real realmente controlou a inflação, deu estabilidade para a moeda, mas depois elas perceberam que aquelas privatizações tinham sido danosas. Por exemplo, na privatização da telecomunicação, as pessoas ficaram um tempão. Lá em casa, nós ficamos um mês sem telefone, porque eles demitiram muita gente que tinha conhecimento, que sabia fazer o trabalho, e contrataram pessoas que não tinham conhecimento nenhum. E ela acabou sendo danosa para o país em termos de soberania. E a gente viveu, o Temer e Bolsonaro, também uma tentativa de entregar esse patrimônio público a partir de lobbies estrangeiros. Nós temos uma elite brasileira que não tem um projeto de poder, um projeto de país, né? E que, portanto, faz uma diferença muito grande. A classe trabalhadora no Brasil é quem fez a resistência, quem fez a luta para garantir essa soberania, para pensar um projeto mais estratégico de país. A luta do Banespa ainda não terminou, porque nós estamos num processo final de negociação onde o Banco Central ainda faz exigências descabidas, afrontando a própria soberania do povo de São Paulo. E no governo Lula nós voltamos a ter reajuste de novo no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Então isso é algo importante, não só reajuste, tem aumento real do salário, melhoramos o plano de carreira.
Voltamos a debater o convênio médico do BB e da Caixa, conseguimos discutir plano de carreira novamente com o PCS, começamos a novamente ter uma PLR melhorada no Banco do Brasil Federal, nós conseguimos fazer negociação para garantir que houvesse concurso público no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, no acordo coletivo. A gente fazia uma negociação geral na FENABAN, mas no Banco do Brasil, na Caixa, a gente tinha acordado na mesa de negociação, né, que ia ter concurso público do Banco do Brasil para a Caixa para aumentar o número de postos de trabalho. Então isso foi um avanço para a gente muito importante do primeiro ano do governo Lula, no segundo do governo Lula, né, que foi os 2 mandatos do Lula que eu estava na presidência do sindicato. E o Sindicato dos Bancários sempre esteve junto, né, a esse movimento. Nós também somos fundadores tanto do PT como da CUT também, né? Então ele tem uma importância, assim, importante demais para o Brasil. O Bolsa Família, por um lado, retirou da miséria milhões de homens e mulheres. Por outro, contribuiu para dinamizar a economia de forma mais equânime. O Bolsa Família, ninguém conseguiu tirar as políticas que o governo fez na sua primeira, né? Então o Lula, ele mudou realmente o nosso rumo e a defesa da democracia. Negociação da Caixa na segunda-feira e negociação do Banco do Brasil também amanhã na parte da tarde. Houve muito mais diálogo. Claro que você não muda a realidade só porque tem um presidente. Então, mas por exemplo, eu fui ministro do Trabalho e nós, em todas as situações críticas, a gente recebia os sindicatos e buscava, de fato, dar encaminhamento dentro do limite legal aquilo que eles demandavam. Seja uma denúncia, seja uma reivindicação, pensar no novo arranjo de um projeto de lei para mandar para o Congresso. A primeira mudança foi diálogo e a busca de atender as reivindicações. Isso não mudou de imediato a realidade objetiva, mas abriu caminhos para fazer isso. O meu voto é sim. Voto sim, presidente. Voto sim. Sim ao impeachment! Aquele período do golpe da Dilma tinha uma tensão no país, né, em que a democracia que a gente tanto lutou no país e que ela vai lá e simplesmente assim, acaba ali, né, que é como agora, né? Eu acho que o sentido é o mesmo agora. A ameaça, por exemplo, do 8 de janeiro que aconteceu, era você querer impor um golpe no país, né? De realmente, você foi uma presidenta eleita e ela não cometeu crime nenhum e está sendo retirada dali, né? Então foram momentos muito difíceis para o movimento sindical, conversar com a categoria e explicar para ela o que estava acontecendo. E ao mesmo tempo você ter que ir lá e negociar com os banqueiros, né? Dentro de toda essa tensão do país. Então você não tinha qual a perspectiva, né? A gente não sabia exatamente. Quando a gente fez a campanha de 2016, a Dilma já não era mais presidenta do país, né? Então já era o Temer. Então já era um momento muito difícil, mas os banqueiros também não sabiam o que ia dar. Foi momentos terríveis, assim como a Lava Jato, né? Porque a Lava Jato, ela perseguia realmente não só pessoas do partido, né? Mas do movimento mesmo, né? A grande ênfase, a grande bateção foi em cima do PT. Eu lembro quando eu fui fazer o depoimento na Câmara dos Deputados, eu levei a lista dos partidos políticos e das empresas que haviam contribuído para esses partidos políticos. A Folha de São Paulo, inclusive, recusou publicar isso. O Estadão publicou. Todos os partidos políticos, exceto o PSTU e o PCO, haviam recebido dinheiro de todas as empresas. Ora um deu mais para esse, ora para aquele, mas todas elas, as 23 empresas em questão e todos os partidos políticos estavam sobre o mesmo manto. Hoje, o Senado Federal tomou uma decisão que entra para a história das grandes injustiças. Os senadores que votaram pelo impeachment escolheram rasgar a Constituição Federal. Foi um golpe muito duro, porque foi um golpe nos direitos, na democracia, e foi um golpe misógino, né? Porque a Dilma, ela sofreu vários ataques. A gente viu que toda a tramóia que foi criada para levar até a votação do impeachment foi até regularizado, né? O que levou ela a sofrer impeachment não seria mais motivo assim que ela sai.
E ela sofreu uma série de ataques misóginos por ser mulher, por ser ex-guerrilheira, por ser uma lutadora pela democracia, por ser uma assessora do Lula, por defender políticas públicas. Então, foi uma coisa muito dolorida, foi muito difícil. É um golpe que a gente sentiu de todas as formas, né? Foi um golpe que a gente sentiu no coração, na democracia, e foi abertura para uma série de ataques que depois nós sofremos, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, ataques a outros direitos sociais, ao sindicalismo como um todo. Maio de 2016, Michel Temer assume interinamente a presidência da República. Há matérias, meus amigos, controvertidas, como a reforma trabalhista e a previdenciária. Foi um caos, né? Porque a gente já tinha passado por um golpe contra a presidenta Dilma. A gente já tinha visto o Congresso piorar muito. Passou uma reforma trabalhista em que a terceirização, você podia terceirizar tudo, você pode contratar por hora, por minuto, você pode fazer o que você quiser, né, nessa reforma. Hoje, você vê que o trabalhador tem que trabalhar praticamente 7 dias na semana, né? Não é nem mais 6, né? Então tem escalas por aí que é 7x2. Então está bem pior, né, a questão do trabalho. E o salário não melhorou, ao contrário, piorou durante esse tempo, né? Os bancos começaram a implementar os itens da nova legislação trabalhista sem nenhum diálogo com o movimento sindical. Aqui em São Paulo a gente vê, por exemplo, bancos que já estão homologando, estão demitindo grávidas e homologando, estão demitindo pessoas com câncer e homologando. Nessa reforma também, a nossa organização, né, o ataque aos sindicatos, ela foi muito clara. Quando você começa a atacar a democracia, o sindicato é uma das primeiras coisas que ataca. O mundo inteiro é assim, né? Fecha sindicato, ataca sindicatos, porque ele defende a democracia, né? Que ele defende ali, na sua raiz, a nossa é defender a democracia também. Terminamos a assembleia, em que nós elegemos aqui os delegados que vão lá eleger a nova diretoria, que vai assumir de 2018 até 2022, e também vai fazer a discussão de como que nós vamos enfrentar a reforma trabalhista, a retirada de direitos, e também o que nós vamos fazer em questão a esse novo mundo do trabalho, com essa nova tecnologia e novas formas de organização dos trabalhadores. Aí você tem agora os bancos digitais. O banco digital, ele não é um banco, né? Para o governo, o olhar que o governo tem para ele, o Banco Central, ele é uma empresa de tecnologia. Só que ele faz tudo o que o banco faz, só que não tem as mesmas regras que o banco acabam fazendo. E agora tem as cooperativas de crédito, que né, há 20 anos atrás era, né, estruturas pequenas. Hoje não, se pegar hoje os sistemas de cooperativa de crédito, hoje é banco, faz tudo que um banco faz, só que não está caracterizado como categoria bancária. Então o nosso papel para os próximos anos agora é como é que eu busco na legislação e na representação que esses trabalhadores sejam vinculados aos bancários. Então, o correspondente bancário tem que estar negociando, porque ele faz tudo que um bancário faz, mas como é que eu consigo trazer esse bancário para dentro da convenção coletiva? Como é que eu protejo esse trabalhador? Né? Se a gente não conseguir trazer esse segmento para dentro da categoria bancária novamente, cada vez mais você vai tendo menos bancários, de fato, representados pela convenção coletiva. Então, essa é uma grande preocupação que nós temos, mas tem que ser negociado, discutido com o governo. Acho que nós estamos num bom momento agora de fazer essa discussão. Em São Paulo, bancários realizam conferência estadual para antecipar a campanha salarial. Nessa campanha ela é muito diferente das outras, porque tem uma série de questões que estão em risco para os trabalhadores que a gente não vai conseguir resolver na mesa de negociação. Passa pelas eleições de 2018, passa por quem que vai governar o país. Nós tivemos um momento de efervescência, um momento de muitas lutas, até a gente chegar no Bolsonaro, em que as categorias todas sofreram muitos ataques ao mesmo tempo e elas tiveram muitas dificuldades de se organizar e se mobilizar, porque, veja, às vezes faziam greve e acabavam no tribunal, perdia direitos no tribunal, o desemprego alto, aí veio a pandemia. Nos últimos dias, pelo menos 500 profissionais do setor bancário foram contaminados pelo coronavírus, aponta o sindicato. Foi primeiro assustador
A gente falando agora parece mais tranquilo, mas que primeiro a gente não sabia o que era aquilo, né? A OMS tinha decretado que era uma pandemia. No primeiro dia que saiu essa notícia, nós já procuramos a FENABAN para estabelecer uma mesa de negociação, para que a gente começasse a conversar como proteger os bancários. A partir da nossa força e da nossa organização, a gente monta uma mesa nacional, conseguimos estabilidade para os bancários de banco privado no determinado período da pandemia, conseguimos o teletrabalho, colocar as pessoas em casa para proteger a vida. Nós tivemos em torno de 300 mil pessoas em casa no teletrabalho durante a pandemia. Conquista da mesa nacional. Nós tivemos mais de 50 rodadas de negociação. Máscara no Brasil inteiro, não tinha lugar onde comprar máscara. E a gente foi cobrando, os bancos faziam compra coletiva, mandava para o Brasil. Álcool em gel, não tinha lugar onde comprar. Eles compravam, mandavam. Controlar a entrada das pessoas na agência. Distanciamento social, higienização das agências e, ao mesmo tempo, fiscalizar que tivesse sendo atendido nas agências da Caixa, que estava fazendo o pagamento do auxílio emergencial, então aquele monte de gente indo para a Caixa. Então, veja, você tinha que ter o trabalho porque as pessoas precisavam dos bancos, precisavam acessar o sistema financeiro para a sobrevivência delas. Então hoje nós estamos reivindicando que o banco melhore os seus protocolos, protegendo a saúde de todos os trabalhadores e também de seus clientes. A gente teve que aprender a se organizar, por exemplo, em forma de WhatsApp. Então, como é que chegavam nossas informações para os bancários que estavam em casa? Através dos WhatsApp. Então, ela estava em casa isolada, mas ao mesmo tempo ela tinha informação. Ela tinha informação pelo nosso site e a gente fazia muita live, né? Então, a gente usou muito as redes sociais para comunicar com esse bancário, ter folha online. Então, a gente começou a ter a folha bancária online, né? Então, com mais força. Então, a gente usou todos esses meios que nós tínhamos, né? Menos pessoas estavam representadas numa Assembleia da quadra do que elas estão na Assembleia Online. Tem algumas horas que, assim, o saudosismo dói, mas você precisa aceitar a mudança. E aí você não pode falar que essa Assembleia é menos significativa que uma Assembleia de quadra lotada. Só tem o triplo de pessoas. A categoria diminuiu e minha Assembleia triplicou. A gente fez muito trabalho, trouxe muito especialista para conversar com a gente, tivemos que aprender a fazer conferência online, tivemos que aprender a fazer assembleia online, fizemos eleição online, aprendemos um montão de coisa que a gente teve que aprender num dia, assim, pro outro. Mas a gente se saiu muito bem, foi um período muito difícil. Por causa da pandemia, cerca de 200 mil bancários estão trabalhando de casa. E muitos deles devem continuar em home office quando tudo voltar ao normal. Os bancos se negaram a discutir as condições do teletrabalho, mas com a pressão dos trabalhadores e dos sindicatos, o patronato teve que recuar. Essa mesa de negociação também é um exemplo de muita superação da categoria e um exemplo de uma negociação bem sucedida, né? Com a FENABAN, do Comando Nacional. Estamos hoje aqui na Avenida Paulista. Nós não podemos nos abater pela angústia. Só com muita unidade, vamos continuar na luta. Viva as mulheres! Nos últimos anos, acho que a gente está passando pelas transformações mais radicais e tudo desregulamentando para ficar pior. Então você tem que repensar a estrutura sindical e fazer campanhas de conscientização de classe. Tem muitas categorias que estão acreditando que são empreendedoras de si mesmas e não são. Ou o movimento sindical se reinventa, ou uma nova organização surgirá. Hoje em dia, a gente fechar uma agência não tem o mesmo impacto, é muito mais diálogo do que bater o pé na porta. Os banqueiros estão querendo dar banana para os bancários. Os bancários são muito criativos. Você quer banana? Sempre teve essa coisa do humor, da sátira. E as mulheres precisam dar uma rosa para cada policial. A dor fica, meu amor, a dor fica. A questão da filmagem era pensando em filmar para não ser preso e morto. Então aquilo intimidava.